A TV Assembleia começa a exibir a partir de hoje uma série de reportagens sobre como a pandemia do novo coronavírus impactou as relações de consumo e como a atuação dos órgãos de defesa do consumidor foi fundamental para resguardar os direitos dos clientes. Preservar vidas, garantir direitos. A atuação do DECOM em tempos de pandemia. O ano de 2020 certamente ficará marcado para a história da humanidade. A Covid-19, causada pelo novo coronavírus, foi descoberta em dezembro do ano passado, na cidade chinesa de Wuhan, que tem pouco mais de 11 milhões de habitantes, após uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida ser registrada na região. Sem o conhecimento de quais medidas deveriam ser tomadas para evitar a contaminação em massa pela doença, o vírus rapidamente se espalhou pelo mundo. Até o início do mês de novembro, haviam sido contabilizados pela OMS cerca de 46 milhões e 800 mil casos confirmados e mais de 1 milhão e 200 mil pessoas morreram por conta da doença. Uma das principais medidas adotadas para tentar conter o avanço da doença foi o isolamento social. Por decreto dos governos, fronteiras foram fechadas, o comércio teve que fechar as portas e as fábricas pararam as atividades ou diminuíram a produção para evitar a aglomeração de funcionários. A pandemia da Covid-19 acabou afetando profundamente as relações de consumo entre empresas, prestadores de serviços e consumidores. O problema é que nem sempre a razoabilidade esteve presente nessas relações. As mudanças foram tão intensas e rápidas que pegou a humanidade de surpresa, né? E faz parte da humanidade a relação de entre fornecedor e consumidor. Apareceram novas situações completamente inesperadas que as pessoas não estavam preparadas para lidar. O número de reclamações dos consumidores aumentou durante esta pandemia. Com isso, o papel do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor foi fundamental para resguardar os direitos dos clientes. Só aqui no DECOM de Fortaleza, no período de 18 de março a 31 de outubro de 2020, 19.604 reclamações foram registradas, quase 2.000 a mais que no mesmo período do ano passado. No dia 14 de março deste ano, foram confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado os 3 primeiros casos de coronavírus em Fortaleza. 3 dias depois, o Ministério Público Estadual, por meio do DECOM, expediu recomendações em defesa dos direitos dos consumidores, solicitando cautela a hospitais, farmácias, agências de viagens e companhias aéreas. Mesmo antes do decreto inicial do Estado, do governador, nós já estávamos sendo demandados por questões de farmácias e drogarias que estariam, por exemplo, vendendo o álcool gel e as máscaras num valor supostamente abusivo ou deixando de vender, escondendo esses produtos, eram essas as reclamações. E também começaram os problemas junto às companhias aéreas, as empresas de turismo que não podiam mais cumprir aqueles pacotes e aquelas passagens aéreas que estavam reservadas para aquele período, porque os próprios países ou estados, dependendo do que ele fosse, já estavam com medidas restritivas de circulação e de recebimento de pessoas. Ter um plano privado de assistência deveria dar um certo tipo de segurança na comparação com quem depende com o sistema público de saúde. Mas no caso da Karine, isso se transformou em uma enorme dor de cabeça. Alegaram que o meu plano não era regulamentado porque a Covid não estava no rol de doenças da ANS. E eu questionei, sim, muito bem, mas quando vocês fizeram o plano, vocês sabiam da Covid? Não. E aí fui no DECOM, e preocupada pelos meus pais, resolvi pagar. E paguei R$300 num laboratório privado, que no mesmo dia me deu o resultado, Covid.
E aí eu acionei com mais esse documento da DECOM e rapidamente eles entraram em contato comigo, com certeza com meio de um processo. Né? E assim, menos de uma semana depois, eles já me restituíram esse valor integralmente. E aí eu tenho que fazer, na verdade, um elogio ao DECOM, que em época de pandemia, eles nos atenderam infinitamente bem pelo WhatsApp. Eu acho que eles encontraram estratégias para ajudar o consumidor também durante essa pandemia. Em maio de 2020, foi expedida uma recomendação que solicitava às operadoras de saúde atuantes no estado os planos de contingenciamento em relação à pandemia do novo coronavírus. O Ministério Público Estadual, através do DECOM, das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde Pública e do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania, determinava que os planos deveriam adotar medidas para garantir o atendimento dos usuários. No caso dos hospitais, né, eles tinham que apresentar também o seu plano de contingência, eles tinham que mostrar que eles estavam preparados, né, no caso dos hospitais, para a demanda que estava crescente dos casos de internação. Quanto aos planos de saúde, houve muita recusa, principalmente em realização de alguns testes, né? E nós atuamos muito firmemente, inclusive atuamos e autuamos algumas dessas empresas de seguro de saúde por recusa na prestação de serviço. Os efeitos negativos da pandemia do novo coronavírus no mercado de trabalho cearense ficaram evidentes em um levantamento feito pelo Sistema Nacional de Emprego, o SINE. Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, 574 mil pessoas saíram do mercado de trabalho. O nível de ocupação caiu 6,5% no mesmo período. Para amenizar a situação, no início de abril, o governo federal sancionou a lei que previa o pagamento de um auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores de baixa renda. Mas a solução também trouxe outros problemas. As filas que se formavam na frente de bancos e instituições financeiras iam contra as recomendações de distanciamento social. Naquele momento, o Ministério Público Estadual também teve que intervir. No dia 16 de abril, o DECOM, em conjunto com outras instituições, expediu uma recomendação à Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e aos bancos e caixas lotéricas de Fortaleza. Nós atuamos mediante várias recomendações, várias reuniões e até mesmo a ação civil pública que foi movida pelo Ministério Público Federal, em conjunto com o DECOM e com a Defensoria Pública, tudo na tentativa de organizar essas filas e evitar, o máximo possível, que fosse um local de grande disseminação do Covid. Do total de reclamações registradas no DECOM nos primeiros 8 meses de pandemia, a maior parte, 40,21%, foi relacionada a serviços essenciais, como fornecimento de água, energia e telefonia. Em seguida, 21,37% das contestações estavam ligadas a assuntos financeiros, como serviço de bancos e cartões de crédito. Depois, 17,49% foram problemas ligados à compra de produtos e mercadorias. E, por último, 15,71% das reclamações foram feitas contra a prestação de serviços privados, como escolas, TV por assinatura e agências de viagens. A funcionária pública Tânia Maria Bezerra sempre manteve as contas em dia. Quando se tratava da tarifa de energia elétrica, pagava em média cerca de R$ 50 por mês. Mas em dezembro do ano passado, levou um susto quando recebeu o boleto. A conta estava em R$ 639. Ela tentou entrar em contato com a empresa de distribuição, porém não conseguiu resolver o problema. Foi então que decidiu procurar o DECOM. E aí chegou março, né, começou a pandemia e eu procurei o DECOM. Né? E aí eu fiz o agendamento, né, por telefone, contei toda a situação, a menina pediu para mim passar todos os documentos, tirar foto e passar pelo WhatsApp, e eu passei e ela foi conseguindo, né, me orientar.
Como a experiência deu certo, Tânia diz que vai procurar mais uma vez a intermediação do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Porque a gente que é consumidor, a gente sabe o nosso direito, mas infelizmente a gente não procura. Por quê? Exatamente pelo tempo. Porque ou você faz uma coisa, ou então você corre o risco de perder o emprego. Porque hoje chefe não quer. Eu vou sair, aí você passa o dia todo numa instituição dessa para tentar resolver uma coisa, aí volta no outro dia, e assim vai. Aí complica muito a vida da gente. Tanto que eu gostei, tanto que agora todas as minhas coisas eu estou botando lá. Na segunda reportagem sobre os efeitos da pandemia nas relações de consumo, vamos mostrar como o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor também foi afetado e como o órgão teve que se reestruturar para continuar atendendo a população.